Hoje, vamos mergulhar em um dos tópicos mais fascinantes e complexos da ciência moderna. Preparem-se, porque vamos falar sobre uma descoberta que pode, literalmente, reescrever tudo o que sabemos sobre o universo. Sim, estou falando da teoria das cordas. Parece coisa de ficção científica, mas acreditem, é um dos campos mais promissores da física teórica hoje. Então, o que exatamente é a teoria das cordas? Para entender, precisamos voltar um pouco no tempo. No último século, a física foi dominada por duas teorias incrivelmente bem-sucedidas. A relatividade geral de Einstein, que descreve o universo em grande escala, como planetas, estrelas e galáxias. E a mecânica quântica, que descreve o universo em escala minúscula, o mundo das partículas subatômicas. Ambas funcionam perfeitamente em seus próprios domínios. O problema é que quando tentamos juntá-las, elas simplesmente não se encaixam. As equações se tornam um caos e produzem resultados sem sentido como infinitos. É como tentar encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo. É aqui que a teoria das cordas entra em cena como uma candidata à teoria de tudo. A ideia central é surpreendentemente simples. Ela propõe que as partículas fundamentais que compõem tudo no universo, como elétrons e quarks, não são pontos minúsculos, como pensávamos. Em vez disso, elas são pequenas cordas vibrantes de energia. Pensem em uma corda de violão. Dependendo de como você a toca, ela vibra de maneiras diferentes e produz notas musicais distintas, certo? A teoria das cordas sugere que o universo funciona de maneira semelhante. Cada modo de vibração diferente dessa corda fundamental corresponde a uma partícula diferente. Uma vibração de um jeito cria um elétron, outra vibração cria um fóton, a partícula da luz, outra, um quark, e assim por diante. Todas as partículas e forças que vemos na natureza seriam apenas as diferentes notas tocadas por essas cordas cósmicas. É uma ideia elegante e poderosa. Se for verdade, isso unificaria todas as forças da natureza menos gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca menos em uma única descrição coerente. Seria a sinfonia final do universo. Mas, como toda grande teoria, a teoria das cordas tem suas peculiaridades. E uma das mais estranhas é a necessidade de dimensões extras. Nossas experiências diárias nos mostram 3 dimensões espaciais, menos comprimento, largura e altura menos mais a dimensão do tempo. Isso dá um total de 4 dimensões. A matemática da teoria das cordas, no entanto, só funciona se o universo tiver 10 ou até 11 dimensões. Então, onde estão essas outras 6 ou 7 dimensões? Por que não as vemos? A teoria oferece uma explicação engenhosa. Essas dimensões extras estariam compactadas ou enroladas em escalas incrivelmente pequenas, menores que um átomo. Imaginem uma mangueira de jardim bem comprida. De longe, ela parece uma linha unidimensional, mas se você chegar bem perto, vai ver que ela tem uma superfície circular, uma segunda dimensão enrolada. A ideia é que cada ponto do nosso espaço tridimensional contém essas dimensões extras enroladas, tão pequenas que são completamente invisíveis para nós e para nossos instrumentos. É uma ideia alucinante, pensar que vivemos em um universo com muito mais dimensões do que percebemos. Agora, vamos à grande questão. Se essa teoria é tão incrível, por que ainda não foi comprovada? Esse é o maior desafio. As cordas são tão absurdamente pequenas, muito menores que um próton menos que detectá-las diretamente com a tecnologia atual. É impossível. As energias necessárias para sondar escalas tão pequenas seriam trilhões de vezes maiores do que as que podemos gerar no Grande Colisor de Hadrons, o LHC, o maior acelerador de partículas do mundo. Isso fez com que muitos cientistas se tornassem céticos, chamando a teoria das cordas de mais filosofia do que ciência, já que não pode ser testada experimentalmente. Mas é aí que a história fica emocionante. Cientistas ao redor do mundo não desistiram. Eles estão procurando por evidências indiretas, como sombras ou ecos, que a teoria das cordas poderia deixar no nosso universo observável. E é aqui que a descoberta que pode reescrever a história entra em jogo. Pesquisadores estão explorando caminhos inovadores para testar a teoria, e alguns deles estão acontecendo agora mesmo. Um desses caminhos é a cosmologia. Os cientistas estão estudando a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é o brilho remanescente do Big Bang. Eles procuram por padrões sutis nessa radiação que possam ter sido causados pelas dimensões extras ou pelas cordas primordiais no início do universo. Se a teoria das cordas estiver correta, ela poderia ter deixado uma assinatura única na estrutura do cosmos logo após o seu nascimento. Detectar essa assinatura seria uma evidência fortíssima.
quase uma prova. Outra área de pesquisa fascinante envolve os buracos negros. A teoria das cordas faz previsões muito específicas sobre a natureza dos buracos negros e a informação que eles contêm. Recentemente, com o avanço dos observatórios de ondas gravitacionais, como o LIGO e o Virgo, começamos a ouvir as colisões de buracos negros. Os sinais dessas ondas gravitacionais, as ondulações no tecido do espaço-tempo, podem conter pistas. Se o sinal que recebemos for ligeiramente diferente do que a relatividade geral de Einstein prevê, essa diferença poderia ser a primeira evidência de física além do modelo padrão, possivelmente apontando para a teoria das cordas. Além disso, há a busca por partículas supersimétricas. A supersimetria é um componente-chave de muitas versões da teoria das cordas. Ela prevê que cada partícula que conhecemos tem uma partícula parceira mais pesada. Por exemplo, o elétron teria um parceiro chamado C-elétron. Até agora, nenhuma dessas partículas supersimétricas foi encontrada no LHC, o que foi uma decepção para muitos físicos. No entanto, a busca continua. Se um dia encontrarmos uma dessas partículas, seria um passo gigantesco na direção certa, um forte indício de que a estrutura matemática da teoria das cordas está no caminho certo. Então, estamos à beira de uma revolução? Talvez. A física está num momento de grande expectativa. O modelo padrão da física de partículas, apesar de seu sucesso, é incompleto. Ele não explica a gravidade, a matéria escura ou a energia escura, que juntas compõem 95% do universo. Claramente, falta uma peça grande no quebra-cabeça. A teoria das cordas é, até hoje, a candidata mais promissora para ser essa peça que falta, para nos dar uma visão completa e unificada da realidade. Imagine as implicações se a teoria das cordas for comprovada. Isso não apenas unificaria as leis da física, mas também poderia responder a algumas das perguntas mais profundas da humanidade. O que aconteceu antes do Big Bang? Existem outros universos? A teoria sugere a possibilidade de um multiverso, onde nosso universo seria apenas uma entre incontáveis membranas, flutuando em um espaço de dimensões superiores. Poderíamos, teoricamente, entender a origem do nosso próprio universo. É uma jornada longa e difícil, cheia de desafios matemáticos e experimentais. Mas a busca continua, impulsionada pela curiosidade humana e pelo desejo de entender nosso lugar no cosmos. Cada nova observação do céu, cada nova colisão de partículas no LHC, cada nova onda gravitacional detectada nos aproxima um pouco mais da resposta. A descoberta que pode reescrever a história não será um único momento eureka, mas sim um acúmulo de evidências de diferentes áreas da ciência, todas apontando para a mesma conclusão. E essa construção de conhecimento está acontecendo agora, nos laboratórios e observatórios ao redor do mundo. O que vocês acham? A teoria das cordas é o caminho para a teoria de tudo ou um beco sem saída matemático? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Adoraria saber o que vocês pensam sobre este assunto tão incrível. Obrigado por assistirem e por se juntarem a nós nessa exploração cósmica. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre os mistérios do universo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!